É hora de quebrar a corrente. Essa corrente que prendia o seu destino. Essa corrente que prendia a sua vontade de viver a sua própria vida. Yamato peita Kaido, assim como todo o povo de Wano vai contra os ideais e as maldades do Yonkou. One Piece, capítulo 1015. E aí galera do canal Nono Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, One Piece capítulo 1015, o link do capítulo tá aqui embaixo e também temos o Discord do canal, caso você queira trocar uma ideia sobre One Piece, beleza? E bom, é o seguinte galera, esse capítulo foi muito bom, eu gostei pra caramba e aqui eu queria comentar com vocês sobre ele, beleza? Bora lá, sem mais enrolação. E bom, o começo do capítulo vai ser o Luffy afundando lá no mar, enquanto todo mundo começa já a ficar desesperado, principalmente o Chopper, que levou ali uma mordida do Queen, falando, pô mano, lascou cara, e agora? Principalmente ainda levando uma super mordidaça do Queen. O Queen que não mostrou sua forma híbrida, então, gente, o Chopper nunca daria, acho que, por cheiro pro Queen, né, velho? Bom, todo mundo começa a ficar super desanimado ali, os samurais, toda a aliança começa a ficar meio desanimada, falando, putz, mano, deu merda, que era esse o objetivo do Kaido em tudo, né? E aí eles não consideram nem o Luffy fraco, nem as alianças consideravam o Luffy ou quem tentou peitar o Kaido fraco. É que, na verdade, o Kaido é muito mais forte, então por isso eles falam, não é que eles são fracos, é que o Kaido, né, velho? O pessoal começa a ficar preocupado, principalmente o Izou e o Kawamatsu, que falam assim, pô, isso daí era pra abalar a gente. E tá conseguindo, de certa forma. Mas tem pessoas ali que não estão se abalando por nada, que são aqueles que têm confiança total no seu capitão. Pelo menos o pessoal que normalmente é combatente, sabe? O pessoal que tá sempre lutando. Normalmente eles têm uma confiança muito maior do que quem costuma ser mais medroso, tipo Chopper, tipo Usopp, Inami. Eles costumam em alguns momentos dar umas fraquejadas, se desesperar, mas normalmente os outros que são mais combatentes, tipo o Jinbe, o Jinbe é relativamente novo, mas no bando, né? Mas, por exemplo, o Sanji, o Zoro, o Frank, são esses caras que normalmente eles vão pra cima, eles são combatentes, eles lutam também, e eles também têm total confiança que mesmo que o Luffy perca, ele vai voltar por conta do protagonismo. Ih, será que era pra falar isso? E bom, muito engraçado o Sanji usando o Zoro pra bater nas coisas, enquanto o Zoro continua lá dormindo, né? E bom, é aí que o Perospero vai lá atirar suas flechinhas lá pra cima pra atingir todo mundo mais uma vez com elas. Enquanto isso, o King, ele solta um dente dentro do dente, ou seria um tipo de ferrinho que tá dentro do dente dele, pra morder o Chopper e, tipo, arrancar a pele do Chopper e matar o Chopper de uma vez por todas. Só que aí aparece o grande Sanjaço, isso mesmo. Eu falei que um dia ele ia enfrentar esse Queen e realmente ele vai enfrentar o Queen. Tá certo que demorou pra caramba, mas ele vai enfrentar o Queen. Porque ele vai lá, mete a bicuda, protege o Chopper. O chute dele foi tão forte que ficou girando a cabeça do Queen, né? E nisso que girou a cabeça, protegeu das flechas que estavam caindo ali do Perospero. E se não fosse só isso, também acabou atingindo o Perospero. E aí o Perospero, sei lá, voou, sei lá com quem que ele vai enfrentar agora. E aí o Sanji fala assim, Chopper, dá uma relaxada porque o Chopper tá desesperado. Porque o Sanji lembra, mano, quantas vezes você já não presenciou milagres? Foi lá em Alabasta contra o Crocodile e você tava junto, Chopper. O Luffy perdeu lá, ele não resume todas elas, mas ele fala, sempre aconteceu alguma coisa. É natural, é o protagonismo, o Luffy vai voltar com certeza pra batalha. E o legal dessa cena não é o fato do Luffy voltar, que é algo que tipo, a gente sempre espera, mas é confiança desses caras no Luffy, que eu gosto de ver essa confiança deles. Não adianta, né? O Luffy é o protagonista dessa história, então é muito natural que ele volte, mas eu gosto dessa confiança que meio que acaba que não se abala. E o único dia que se abalou de verdade foi quando foi lá em Sabaody, quando Shabond, né? Quando o Kuma separou todos eles e tal, mas só separou, mas foram totalmente derrotados. Acho que ali foi o ponto máximo, assim, de desespero que eles tiveram, porque depois disso, tanto esses caras como Frank, Sanji, Zoro, eles sempre tiveram muita confiança no capitão. Robin também. Bom, ele deixa o Zoro junto com o Chopper e fala assim, ó, cuida aí desse Marimo aqui, porque ele vai por uns 10 homens se você ajudar ele e curar ele. Eu não sei se o Zoro, ele volta pra batalha de um, tipo,
Nossa, super top, porque ele aguentou o golpe de 2 Yonkous. Não faria sentido, mas pode ser que o Oda coloque o Zoro de volta na ativa muito bem, sabe? Já tudo certo, tá ligado? Sem problema nenhum. Porque, mano, ele quebrou um monte de coisa. Pra se recuperar, são pelo menos alguns dias ali, que normalmente eles dormem, ficam dormindo, descansam. E essa batalha deve ocorrer só nesse dia, então eu não vejo como o Chopper pode recuperar o Zoro pra ele ficar, tipo, 100%, tá ligado? Pra mim não faria sentido, e acho que o Zoro ele já fez o que ele tinha que fazer. Talvez agora só uma luta ou outra, assim, com um cara mais de rank baixo, tudo. Nada de voltar lá com o Kaido, nada de enfrentar Big Mom, talvez nem as calamidades. Eu acho que talvez quem possa mesmo lutar contra ele seja tipo um cara tipo o Perospero, que é forte, mas não é tão forte quanto uma calamidade, entendeu? E eu gostaria de saber também o que vocês acham disso. Vocês acham que não, que o Zoro vai voltar super de boa? E sim, estou animado porque finalmente o Sanji vai ter a sua redenção, cara. Finalmente ele vai lutar esse merda, cara. Bom, é nesse momento que corta pra cena onde tá o Kaido junto com os outros pessoais ali. A Okiku, o Kanjuro, o Kinemon. Kinemon tá acabado, né? Mas ele ainda tá vivo ali. E o Kaido se prepara para desferir o golpe em cima do Momonosuke. Aparentemente a Okiku tá morta. Tipo, foi um bom capítulo nesse ponto, mas como a gente tem medo dessa sensação de tipo, a pessoa vai voltar, aí eu fico naquela, sinto, não sinto? Não sinto no final das contas, porque infelizmente o Oda não mata, né? Então não sei, mas o Kanjuro aparentemente tá morto e a Okiku também. O Kinemon tá ali acordado, tentando seus últimos suspiros ali. E pra tentar impedir o Kaido, ele pega, dá um furinho de merda em cima dele. E enquanto ele tá todo ensanguentado, que foi uma baita de uma cena, eu vou dizer pra vocês, né? Ele começa a se lembrar de como ele falou pro Momonosuke que eles iam fingir que eram pai e filho. E tem todas essas memórias, assim. Eles têm essa proximidade, né? E é muito triste ver isso, porque, pô, eles tiveram todo esse tempo junto. E agora o Kinemon se partindo, né? Porque o Kaido pega uma espada e ó, finca em cima dele. Aparentemente mata o Kinemon, né? Mas como o Pound também era pra morrer e teve uma cena meio que parecida do cara cortando, mostrando a espada, esse monte de coisa, eu não sei se o Kinemon vai morrer. Mas se ele morrer, puta, baita peso. Mas isso a gente só vai saber lá pra frente, porque o Oda vai lá e às vezes, sei lá, volta, o cara milagrosamente sobreviveu. Então esse é só o meu receio, mas foi uma baita de uma cena, tanto eu vendo a Okiku, o Kanjuro e o Kinemon mesmo levando o corte, porque é triste, porque o cara lutou a todo momento, embora ele estivesse totalmente pronto para entregar sua vida pelo destino de Wano. Assim como o Oden entregou a sua vida por eles, agora o Kinemon entrega a sua vida pela do Momonosuke. E bom, aí o Momonosuke tá com o bagulho do sapinho, né? E ele começa a transmitir uma mensagem que veio do Luffy. Então aquela voz de todas as coisas não era um animal marinho, não era o Zunisha, era o Luffy mesmo. Agora, por que o Momonosuke perguntou quem é? Acho que é pelo desespero, porque, tipo, do nada alguém falando com ele, o Luffy normalmente não chega e fala assim, aqui é o Luffy, ô Momonosuke, beleza? Não, ele já chega falando, ó, avisa todo mundo aí que eu vou voltar e não sei o que. Acho que por isso a estranheza, talvez, do Momonosuke. Mas agora ele sabendo que é o Luffy, ele começa a transmitir a mensagem pra todo mundo que o Luffy vai voltar, pra eles lutarem até o seu último pingo de forças ali que eles tiverem, porque aí ele vai voltar, vai derrotar o Kaido, aí todo mundo volta a se animar e não sei o que lá e tal. Isso deixa todo mundo animado de novo, a Shinobu se encontra encurralada, é aí que ela usa a fruta do amadurecimento, desce o bagulhinho aí, eles vão aparentemente cair no mar, ou não, e eles conseguem fugir ali de onde eles estavam na frente do Kaido. O Kaido que, putz grila, ele poderia se transformar facinho em um dragão e sair correndo atrás deles, mas é o roteiro, né? Segue o roteiro. E bom, acertou quem disse que era um submarino que ia vir resgatar o Luffy. Eu fiquei imaginando tanto que seria um Rei dos Mares, alguma coisa assim, mas eu fiquei meio desanimado que foi o submarino, falar a verdade, velho. Eu esperava que o pessoal não tivesse ali, tivesse talvez em outro lugar. E eu não sei se alguém ali do bando do LoL, além dele, tem habilidades médicas, por exemplo, para cuidar do Luffy, ou se ele não precisa de nenhum cuidado, ele só precisa dar uma descansadinha, comer alguma coisa e ficar novinho em folha. E bom, o pessoal aparentemente tá ouvindo também o Luffy, então não é só o Momonosuke, pelo menos as pessoas que estão próximas a ele, tipo, bem próximas, tanto que o pessoal lá do LoL tá falando que é como se estivessem
ouvindo o Luffy falando alguma coisa. E aí vai as teorias aí de voz de todas as coisas, se o Luffy ele pode usar para além de pessoas que possam escutar essa voz, se ele pode direcionar a sua voz para X e X pessoa. Talvez isso tenha a ver com o hack do rei, mais a voz de todas as coisas, os dois unidos ele pode fazer isso. Então é por isso que o Kaido, por exemplo, talvez não consiga fazer isso, porque ele tem o hack do rei, mas ele não tem a voz de todas as coisas. São poderes, vamos falar assim, separados, mas se unidos, ele pode utilizar de uma forma diferente. Gostaria de saber o que vocês acham. Bom, o Zeus parece ter entrado ali dentro do Climattact da Nami, ou ele o possuiu, ou ele virou o Climattact da Nami. Aparentemente ele deve ter virado, porque você tá vendo que ele tá meio tortinho o Climattact. Não sei se isso tem a ver pelo fato do Zeus estar ali dentro, como ele entrou lá dentro. Acredito que seja muito por causa daquelas bolotas que ela deu, e aí, tipo, algumas bolotinhas voltaram lá pra ela, e aí ele deve estar lá dentro, e sei lá, né? Vamos ver agora como que vai ficar o poder da Nami, que deve ficar mais forte, mas acredito que não tão forte, porque o resto da alma dele, ou pelo menos grande parte da alma dele, foi devorada pela Hera, e passada pra Big Mom novamente, porque ela foi lá e puxou tudo de volta. Bom, o LOL chega pra ajudar o Kid, enquanto o Kid fica falando que não tá nem aí pro Luffy e tudo mais, mas eles não duvidam que o Luffy ele pode fazer alguma coisa, eles não duvidam que o Luffy ele pode voltar. Você vê que nem mesmo o LOL, nem mesmo o Kid, eles devem ter alguma dúvida de que o Luffy volte. Principalmente o LOL, visto que o Luffy perdeu do Flamengo em alguns momentos e voltou pra batalha de novo depois de carregar o seu hack de novo, depois de cansar. E aí cortamos pra cena onde tem a Yamato ali em cima gritando pro Kaido falando: Kaido, eu vim pra te esmagar, meu filho, quebrar a corrente que prende o ano, que prende o meu destino pra escolher o que eu quero fazer, você não vai me prender mais. Enquanto o Kaido tá lá bravão dizendo que você deveria me chamar de papai, querido. É aí que finaliza o capítulo de One Piece, temos capítulo semana que vem. E bom, gente, o que foi esse capítulo? Primeira coisa, sobre a voz de todas as coisas, eu acredito que sejam coisas separadas do hack do rei. Acredito que é um poder separado que o Luffy tem, o Momonosuke tem e outras pessoas têm. Não deve ser algo ligado ao hack, mas com o hack do rei, talvez ele consiga transmitir até para pessoas que não têm o poder de escutar a voz de todas as coisas. Ou seja, essas pessoas ali do LoL que escutaram ele. Então ele conseguiu transmitir pro Momo, conseguiu transmitir pro pessoal ali pra meio que salvar ele, onde tava o pessoal ali do LoL. Acredito que deve ser assim mais ou menos que funciona. E sobre as cenas épicas ali da morte ou suposta morte do Kinemon, cara, eu confesso que no capítulo lendo, eu me emocionei. Me emocionei no sentido de não de chorar, mas tipo de... Caraca, velho, que momento, tá ligado? Tipo, os caras tão mesmo acabados, tão derrotados. Kaido foi lá e enfincou a faca nele. E assim como o Oden, quando leva o tiro dele, aquela imagem meio pretinha, só tipo mostrando que ele levou um tiro e caiu e morreu. Acredito que o Kinemon realmente tenha morrido. Foi um sacrifício necessário, se foi, né? Porque a gente nunca pode duvidar de aparecer um outro personagem ali. E isso me deu uma certa emoção, eu gostei pra caramba. Mas o final do capítulo, com o Yamato falando sobre quebrar correntes, eu achei que pra mim, pelo menos, foi mais maneiro. Queria saber pra vocês. Porque esse papo de quebrar as correntes, não sei, do destino, das pessoas que tentam te prender num local assim, né? E tipo, falam assim, ó, você vai ficar dentro dessa gaiola e não vai poder voar. É igual prender o passarinho dentro da gaiola e falar assim, ó, você vai ficar aqui eternamente. E o passarinho, ele quer voar, ele quer ser livre, ele quer poder sair voando por aí pra onde que ele desejar, entendeu? Então a Yamato tem essa visão de querer ir pro mundo, querer conhecer as coisas, assim como o Oden também queria, e o Oden não conseguiu quebrar essas correntes, pelo menos não completamente. Ele conseguiu sair de Wano, mas ele não quebrou totalmente, porque o desejo maior dele era abrir as fronteiras de Wano, quebrar as correntes que prendem o Wano e partir para um novo mundo, conhecer um mundo de aventura, conhecer um monte de coisa diferente do que eles têm ali no país. E a Yamato também com esse desejo, e a Yamato também com esse desejo, principalmente pelo seu pai ter prendido ela, ter deixado ela sempre presa ali, principalmente com correntes mesmo, que se ela saísse, ela ia literalmente perder os braços, morreu, acho que não, mas perder os braços ela ia. E agora é uma batalha de pai contra filha, que eu aguardo muito, quero muito ver os poderes da Yamato, que deve ser do Byakuya, né, que é aquele tigre branco. Bem provavelmente o X-Samurai aposta muito nisso. Ele sempre manda lá no Discord isso daí, que ele tem essa vontade de ser isso. E eu torço pra que seja isso mesmo. Eu torço mesmo porque seria muito da hora. E aí vamos ver como que vai funcionar
todas essas coisas, se a Nami vai acabar enfrentando em algum momento a Big Mom e ajudando o Kid e o LOL, ou se não eles vão lutar ali sozinhos enquanto eles fazem alguma outra coisa pra ajudar. E lembrando que ainda tem aquela pessoa misteriosa que tava ajudando e passando os negocinhos nos samurais, que eu ainda acho que era a Hiyori. Mas vamos aguardar pra ver, né? Pode ser ela ou pode ser a raposinha lá que se transforma em pessoas lá. Gostaria de saber o que vocês acharam desse capítulo, beleza? O que vocês acham que pode acontecer no próximo, sobre a voz de todas as coisas, sobre a quebra de correntes da Yamato, beleza? Porque o Mano Joe aqui tá vazando. Muito obrigado mais uma vez pra você que compareceu até aqui, me assistiu, beleza? Muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. Mano Joe está vazando. Até uma próxima e valeu!